A paz do Senhor Jesus ouvinte, a paz do Senhor internauta. Quem tem o prazer de vos saudar é teu irmão em Cristo, pastor Joécy Gomes de Souza, juntamente com Davi, cooperador Davi Daniel, juntamente com o jovem Davi Ribeiro e o Jefter Gabriel. Aqui, ouvinte, nós iremos ler a palavra do Senhor que se encontra em 2 Coríntios, capítulo 10. 2 Coríntios, capítulo 10. Quem quiser acompanhar, abra vossas Bíblias em 2 aos Coríntios, capítulo 10, que o título diz: Paulo defende a sua autoridade apostólica. 2 Coríntios, capítulo 10, verso 1. Paulo defende a sua autoridade apostólica. Então leamos a palavra do Senhor. Diz assim, lá em 2 Coríntios, capítulo 10, verso 1. Título: Paulo defende a sua autoridade apostólica. Além disso, eu, Paulo, vos rogo, pela mansidão e benignidade de Cristo, eu que, na verdade, quando presente entre vós, sou humilde, mas ausente, ousado para convosco. Rogo-vos, pois, que quando estiver presente, não me veja obrigado a usar com confiança da ousadia que espero ter com alguns que nos julgam como se andássemos segundo a carne. Porque, andando na carne, não militamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícias não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para a destruição das fortalezas. Amém, ouvintes? Nós lemos aqui Paulo defendendo a autoridade dele, porque nós sabemos que o apóstolo Paulo, melhor dizendo, ele foi um grande homem de Deus. Depois que ele realmente se converteu ao cristianismo, foi um homem que incansavelmente colocou o coração, atendeu o chamado de Deus, não duvidou e deixou Deus usar tremendamente. E por ele ser usado, nós sabemos que sempre vai ter oposição. Então aqui, nessa carta, ele está dizendo aos coríntios sobre o que ele estava passando e o que chegou até ele, né? Então ele estava até falando aqui que rogava pela mansidão e pela benignidade de Cristo, né? Que na verdade, quando presente entre vós, sou humilde, mas ausente, ousado. Então quer dizer, Paulo, ele era um homem tão usado por Deus, tão compromissado com a palavra do Senhor e tão compromissado com a alma, porque nós sabemos que o reino de Deus, ele é constituído de alma. Deus nos chamou não para que nós venhamos sermos como os mundanos, sermos famosos ou nós vivermos de elogio. Não, o reino de Deus é constituído de alma. Então Deus nos chamou para ganharmos alma. E Paulo, ele tinha esse compromisso com a alma, com a obra de Deus. Mas, então, esse compromisso tão grande que ele tinha, que quando ele estava no meio dos irmãos, ele usava de humildade, ele fazia de tudo para ser simples entre os irmãos, porque existia muitos que ali olhava ele, admirava ele, mas ele sempre quis mostrar para os irmãos que ele era um ser humano como todos, mas que tinha Deus na vida dele. Então ele lutava para ser humilde, mas ausente. Ele era ousado, corajoso. Quando ele estava ausente, teve certas
teve certa passagem que ele chegou a dizer: eu estou ausente aqui, mas em espírito eu estou entre vós. Quer dizer, Deus levava ele em espírito e mostrava as coisas que estavam acontecendo em certas igrejas. Então ele tinha ousadia para chegar e falar com o povo, quando ele estava ausente. Mas presente, ele, mais uma vez vou dizer, ele lutava para mostrar ao povo que ele também era homem, que era o Espírito Santo que usava ele. Mas aqui ele vai se defender, né, dizendo acerca do que ele fala aqui, ó: rogo-vos, pois, que quando estiver presente, não me veja obrigado a usar com confiança da ousadia que espero ter com alguns que nos julgam como se andássemos segundo a carne. Então aqui ele estava falando que ele não queria de usar de ousadia com os cristãos ali, como ele ia usar com alguns que julgava que ele estava andando segundo a carne. O apóstolo Paulo ali, ele estava passando por uma intervenção terrível, por uma oposição terrível. Existiam irmãos ali no meio, quem sabe, que era obreiro, pastores, né, que não dava nada por ele, estava querendo arrumar confusão e dizer: ah, Paulo está na carne, Paulo faz as coisas de si mesmo. Então ele estava falando: olha, igreja, eu não quero usar de ousadia com vocês como alguns que julgam que nós andássemos na carne. Então o apóstolo Paulo, homem cheio de Deus, homem que teve testemunho tremendo, existia alguns ainda que falava o que ele falava de si mesmo, que ele andava na carne. Mas ele aqui se defende o evangelho que Cristo confiou na vida dele, e ele não tinha medo, ouvinte. Ousadia é ter coragem. Se ele tivesse de falar a verdade, não é ofender, falar a verdade, ele falava. Mas com os crentes que era humilde, ele tentava mostrar o máximo possível que ele era ser humano. Mais uma vez estou explicando, mas existia aqueles que estavam na carne e julgava que ele que estava na carne. Então esses cristãos, ele falava que ia usar de ousadia com eles. Então, meus amados ouvintes, internauta, às vezes, quem sabe, tem alguém que você tem um ministério lindo que Deus confiou na sua vida, que você é usado de uma maneira diferenciada, de uma maneira até diferente, que às vezes tem pessoas que se levantam contra você. Quem sabe tem pessoas aqui que tem dirigentes que está te perseguindo por você ser ousada, por você ser ousado também, ousada também, ter coragem de pregar, de falar contra o pecado, de mostrar na Bíblia o que é pecado. E quem sabe que você está passando também por intervenção, às vezes o seu líder, o seu dirigente está falando que você não deve pregar desta maneira. Tem outros dirigentes que falam que só quem pode pregar doutrina aqui sou eu. Ouvinte, não temas. Tenha a ousadia de Paulo. Se você está fazendo a obra de Deus, vai aparecer intervenção que vai querer fazer com que você ache que você está na carne. Mas o apóstolo Paulo, ele não redor o pé da verdade. Ele provou que ele estava em espírito. Ele provou que ele ainda militava na carne, quer dizer, andava fisicamente. Fisicamente, a gente estamos na carne, mas espiritualmente nós andamos em espírito. É isso que ele quis dizer. E ele não teve medo de usar de ousadia, de usar de coragem com esses crentes carnais. Eu não estou falando para você arrumar confusão na igreja, mas se Deus mandou falar, você tem certeza que é Deus que está te usando, você tem certeza que não é a emoção, você tem certeza que é o Espírito Santo, por que temer a verdade?
Lembrai-vos de Pedro quando aqueles homens chegaram e falaram: olha, para de pregar Jesus. Aí o apóstolo Pedro chegou para eles e falou: antes obedecer a Deus do que homem. Nós não devemos temermos ao homem que mata o corpo. Devemos temer a Deus, que mata o corpo e mata a alma também, lança no inferno ainda. E quando nós tememos a Deus, se morrermos pela verdade, pela justiça, nós sabemos que o nosso lugar está lá no céu. Então, nós sabemos, amados ouvintes, internauta, que a palavra de Deus, quando ela é pregada com verdade, aqueles que estão em treva, que não dão lugar a Deus, vai se levantar mesmo, seja pastor, seja obreiro, seja até irmão da igreja. O apóstolo Paulo aqui não foi diferente. Imagine um homem cheio de Deus como o apóstolo Paulo ser chamado de carnal. E você, ouvinte, está aí desanimado? Quem sabe tem alguém que está desanimado porque está passando por um momento difícil, porque parece que ninguém te entende. Se realmente o que você está passando é por injustiça, levante a cabeça que Deus está contigo. Agora você também não vai dizer, não vai pensar no teu coração que tem isso também, não. Eu vou falar porque está errado, não. Tem que ser o Espírito Santo, não pode ser o teu eu. Tá bom, Vim? Tem que aprender também, senão você vai trazer confusão. Agora, se realmente, mais uma vez eu vou falar, você está pregando direitinho, você está dando testemunho daquilo que você prega, e alguém está falando que você quer se aparecer, que você quer ser mais do que o outro, não temas, continua na posição, andando na verdade, falando a verdade e provando que a verdade é Cristo. Porque, mais uma vez, eu vou dizer, o apóstolo Paulo passou por isso, mas nem por isso ele negou a Cristo. Então não nega a Cristo. Quem sabe que tem alguém que você estava querendo desistir, porque você não está sendo mais ouvido, você está sendo desprezado por causa da verdade. Eu quero dizer aos irmãos ouvintes, eu conheço muitos que passaram por isso também, foram desprezados porque gostavam da verdade e por os seus líderes ficar perseguindo eles. Eles caíram, ouvinte, da verdade. Por quê? Foram fazer a vontade do líder. Hoje a vida espiritual está acabada, está arruinada, mas Deus tem poder para levantar eles. Não deixa a tua vida espiritual ser arruinada. Seja como o apóstolo Paulo. Quando você estiver presente com os irmãos, mostra-se humilde. Mostra-se humilde. Mas ausente, sempre mostra ousado, sempre mostra que você ousado é o quê? Quando está ausente, você ser ousado, ser corajoso o quê? Mostra que realmente você anda na presença de Deus. Quando você está fora dos irmãos, mostra que você vive o que você prega. Aí o seu líder vai ver que você não só está pregando para se amostrar na igreja, mas quando ele souber do teu testemunho cá fora, eles vão ver que você prega na igreja, mas fora da igreja você tem ousadia para largar o pecado. Fora da igreja, as irmãs têm ousadia para continuar andando sem batom, sem brinco, andando sem pintar cabelo, sem alisar cabelo, andando com vestimenta adequada de uma cristã. Os irmãos também mostrando que você mostra o que você é na igreja, o que você fala na igreja. Você tem ousadia para fora da igreja, aonde você andar, você testemunhar. Esteja no calor, você está usando a calça comprida, decente. Estando no calor, você não tira a camisa, meu irmão. Isso é você ser ousado. Ousado é nós pregarmos e aonde nós formos, nós vivermos. Ousado é nós pregarmos sobre humildade e nós sermos humildes. Ousado é nós pregarmos
contra a inveja e não sermos invejosos. Isso, ouvinte, é a doutrina interna e externa. É isso que o apóstolo Paulo falou. Apóstolo Paulo quis dizer: olha, se vocês quiserem, me acompanha. O que eu sou no meio de vós, que me mostro humilde para vós, eu tenho ousadia para fora também ser a mesma coisa. Seja na prisão, eu louvo a Deus. Seja na prisão, eu prego a palavra. Esse era o apóstolo Paulo. Ousadia é quando nós estamos dentro da igreja, nós pregamos, mostramos ser humilde, mas cá fora, aonde, amados, que o Senhor Jesus disse: eis que eu envio ovelha no meio do lobo. Nós temos que brilhar no meio do lobo, para os lobos vencer ovelha. Então, se nós mostramos ousadia também fora da casa do Senhor, nós aí temos ousadia diante de Deus. Então, por que temer, ouvinte? Se os próprios ímpios chegar testemunhar de você, tu já imaginou? Vamos dizer um irmão, que acontece muito isso, uns supostamente que se diz ser irmão, chega diante de uma pessoa que não é cristão, vai falar de você, aquela própria pessoa que não é cristã, não, dessa aí não fala não, que isso aí dá testemunho. Quer mais do que isso, ouvinte? Quer mais do que isso? Então, amados, tenha ousadia para servir a Cristo, seja humilde na presença e seja ousado fora da presença. Ser ousado fora da presença é você ter coragem de andar na presença de Deus. Por quê? Dentro da igreja é fácil ser cristão. Temos que ser cristão é fora. Tá entendendo, ouvinte? Ouvinte, a palavra de Deus, Deus é lindo, Deus é maravilhoso quando nós colocamos o nosso coração em servir a Deus. Lembrai-vos que a palavra de Deus, ele nos afirma que Deus, ele deixa bem claro que os olhos dele estão como chama de fogo procurando os fiéis da terra. E no tempo que nós estamos vivendo, ouvinte, esse tempo tão difícil, esse tempo tão de corrupção, que nunca houve antes, é esse tempo que Deus quer ver você brilhar, quer ver eu brilhar. É nesse tempo em que não se pregam mais, poucos estão pregando a sã doutrina, estão acabando com a obra do Senhor. É agora que Deus quer ver você brilhar, é agora que Deus quer ver nós brilharmos. Então tenha ousadia para servir a Cristo. Levanta agora em oração, levanta agora em jejum, levanta agora em comer a palavra de Deus, examinar a palavra de Deus e viver a palavra de Deus, que tu verás a glória de Deus na tua vida. E nesta hora nós vamos entrar em oração, alabaste, plastou, decantarébias, e o Espírito Santo da verdade, esse mesmo Espírito Santo que deu ousadia ao apóstolo Paulo, esse mesmo Espírito Santo que fazia com que o apóstolo Paulo fosse humilde no meio dos irmãos, mas longe dos irmãos ele tinha ousadia. É esse mesmo Espírito Santo que vai tomar a nossa vida e vai nos dar essa graça para quando nós chegarmos diante daqueles que julgam que nós estamos querendo pregar, querendo ser melhor do que o outro, falando que nós estamos na carne, vai ser esse Espírito Santo que vai nos dar ousadia e vamos chegar para esses carnais e falar: olha, vocês estão se levantando contra mim dizendo que eu sou carnal, mas eu quero dizer, realmente, em corpo físico eu ando na carne, mas em espírito eu milito a vontade de Deus. E chama eles, irmãos. Vamos então pregar o evangelho fora. Você vai ver, irmãos, como é que eles temem. Tem irmãos que se diz ser tão cristão, quando você chama ele para ir no monte pela madrugada, esses mesmo que fala que você é carnal, que fala que nós somos carnal, se você chama eles para só passar um monte pela madrugada à noite, eles têm medo, eles não têm ousadia. Porque hoje eu não sou contra quem ora,
Mas agora inventaram um tal de ir pro monte de dia, de manhã, que só a misericórdia de Deus. É bom estar orando, não tem importância não, bom estar orando. Mas você quer vitória? É buscar a Deus pela madrugada. Amém? É buscar a Deus pela madrugada. Agora tá um tal de crentaiada agora, preguiçosos irmãos, que diz que vai de dia porque não quer orar pela madrugada, amém? Mas nós vamos nos levantar em nome do Senhor Jesus. E esses que julgam que você está querendo se amostrar porque você sobe no altar, te dão oportunidade para pregar, e você prega rasgado mesmo contra o pecado, contra a vaidade, contra a carnalidade. E aí o seu dirigente se levanta contra você, o seu líder se levanta, irmãos se levanta porque você fala a verdade. Não tenhas medo. Se você fala e vive, não tenhas medo. Tenha ousadia.